E desde que foi solto em novembro de 2019, Lula já falou publicamente ao menos 9 vezes que pretende regular os meios de comunicação, seja os tradicionais ou a internet. Essa pauta é recorrente do PT e da esquerda, que tenta se aproximar do seu eleitorado mais fiel. Apesar de dizer que a discussão precisa ser feita pelo Congresso e não pelo presidente da República, a regulação dos meios de comunicação tem sido um dos principais temas de Lula, que já foi aconselhado por aliados a abandonar o tema. Em entrevista recente à Rádio Metrópole da Bahia, o petista pediu ajuda a um jornalista que diz temer a regulamentação da mídia e classifica como censura velada. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Olha, Bolsonaro, o que ele está fazendo aí, o senhor está vendo que a mídia está metralhando ele de manhã, de tarde, de noite. Correto? O senhor concorda? Concordo. Concordo. O senhor foi metralhado também de manhã, de tarde, de noite. Eu fui enterrado. Pois é. E que tipo de regulamentação é essa que o senhor quer fazer? É importante que tenha mais programas regionais, é programa que a televisão não seja... Eu às vezes fico nervoso porque o povo do Nordeste, o povo da Bahia, o povo do Amapá, o povo de Roraima, o povo do Amazonas é obrigado a ver o que nós do São Paulo e do Rio queremos que vocês vejam. José Maria Trindade está repetindo bastante essa ideia, né? Será que vai adiante esse projeto do Lula, Zé? Ele vai tentar. E no contraponto, olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito, eu costumo dizer que ele é irritantemente coerente. Ele está batendo, eu sou contra. Tudo que o Lula fala, eu sou contra isso, sou a favor. O Lula coloca um tema, ele coloca a posição dele clara, né? O presidente Jair Bolsonaro é contra a regulamentação das mídias. E quando falamos em regulamentação das mídias, Lula quer entrar em regulamentar a internet, como se isso fosse possível. Outro ponto, aborto. O presidente Jair Bolsonaro é contra, o Lula quer flexibilizar e existem outros assuntos que estão sendo colocados. Especificamente nesta regulamentação, quem regulamenta a mídia, Lula, é o ouvinte, é o telespectador, é o consumidor. Não é verdade que os estados do Nordeste ou do Norte são obrigados a ouvir o que as grandes TVs anunciam. Existe a internet e existem as TVs regionais que já são, por lei, obrigadas a produzir um conteúdo local. Além disso, produzir conteúdo local dá audiência. As TVs com maior audiência, os noticiários locais. Então, é evidente que as TVs já fazem isso, já dão as notícias locais, as TVs e os rádios. Então, isso não é verdade. Vitor, quando o Franklin Martins elaborou lá um projeto de tentativa de regulamentação da mídia, criando o Conselho do Jornalista, eu vi, peraí, o Conselho do Jornalista é o editor, é quem contrata o jornalista. E o grande fiscal disso tudo é você que está assistindo. Aí sim, este é o verdadeiro regulador de mídia, qualquer que seja ela. Augusto. O Lula mente mais do que respira, né? Ele se acha perseguido pela imprensa. Ele é louvado pela imprensa. Perseguidos são os outros. Hoje, por exemplo, eu vi na Folha, primeira página, Tarcísio, o ministro Tarcísio vai ser candidato a governador de São Paulo, começou a campanha já. Pegaram uma foto de uma ferrovia abandonada pelos outros governos. Isso olha aqui, a Ferrovia da Morte, que eles chamam, que liga Bauru à Bolívia. Olha aqui, isso aqui está abandonado. Eles não dão as obras que o Tarcísio inaugura, mas dão a Ferrovia da Bolívia, que poderia ter sido reativada pelo governo Lula. Só um exemplo. É censura, sim. Ele mente o tempo todo e quer o apoio dos jornalistas. Por que ele quer censura aqui? Porque ele adora o que fazem na Venezuela, o Maduro, e em Cuba, os Castro. Sempre admirou. Ele sonha com isso. Quando o Zé Dirceu apontou numa entrevista os erros que o PT acha ter cometido, ele apontou não ter promovido oficiais leais ao PT, isso nas Forças Armadas, e não ter feito a censura à imprensa, que ele chama agora de regulação da mídia. Pois bem, ele quer mais programas regionais, porque não fez isso quando governou o Brasil, utilizando as emissoras oficiais, que tem mais funcionários do que todas as outras juntas. É isso.
Você, Fiuza, 2 minutos. A pergunta do jornalista foi boa, porque mostrou que o Lula não sabe absolutamente o que está falando, né? Ele está repetindo como um papagaio isso aí que o STF fala, que o Barroso fala, que se fala no exterior também, é fake news, onda de ódio, não sei o quê. Aí o jornalista deu uma apertada. Mas peraí, isso não é censura? Que tipo de regulação é essa? Que regulação é essa? E aí o Lula, mostrando que não tem a menor ideia do que está falando nesse momento, está só repetindo, falou de umas teses dele antigas. Eu lembro dele trazendo essas teses, lá atrás, antes de ser presidente, e durante também tentava, e depois. Mas isso já passou, que era isso, que era ter cota de controle de conteúdo, você dizer, não, determinada quantidade de conteúdo transmitido tem que ser de programação regional, por exemplo. As ideias, enfim, autoritárias que ele sempre teve, mas antigas, anacrônicas. Hoje o Lula está a serviço de um outro discurso que não tem mais nada a ver com aquele que ele acha que ele pode usar e que ele não entendeu direito ainda, que é esse aí de você legislar para você ter uma, digamos, um marco legal abstrato, fantasioso, dizendo o seguinte, fake news é crime. E aí você tem julgadores, né, eventualmente dóceis a esses interesses, que vão escolher, que nem o STF está fazendo agora, escolhe politicamente quem que tipo de conteúdo, que tipo de emissor, ele vai dizer que é fake news, ele vai dizer que é ódio, ele vai dizer que é uma orquestração do mal contra o universo, né? Então, é isso que está em jogo hoje, que é muito pior do que aquelas tentações lá de trás do Lula, porque de fato, você criar marcos legais, vagos, que vão permitir, aí sim, o autoritarismo, a violência, o controle violento, que já acontece meio dissimulado hoje e vai vir com muito mais força, amparado em lei. Tem lei sobre isso tramitando no Congresso Nacional. Agora, é triste, Vitor, nós que somos do Gabinete do Amor, num dia de festa, aniversário do Ubinha, dia seguinte é o aniversário da Ana, estamos comemorando, temos que falar de Lula, que é uma figura do passado, né? Você, Ana, nossa aniversariante de ontem, como é que se sente, Ana? 2 minutos. Não, lembrando que quando Lula era presidente, ele expulsou, né, do Brasil um jornalista do New York Times, não foi isso? Que fez uma matéria sobre os hábitos aí do ex-presidiário e ele expulsou um jornalista. E, no entanto, isso parece que não existiu. Isso que o Lula disse, e continua repetindo que vai regular a mídia se ele for eleito, tem jornalista batendo palma para isso, porque hoje é contra o Bolsonaro, mas eles acham que não, vai tirar só um pouquinho da liberdade aqui, só um pouquinho para a sua segurança, para a segurança contra as fake news, para a gente salvar a democracia. Mas a gente sabe muito bem que tirano, como o Lula porque ele gosta e anda com tiranos, como o Augusto muito bem disse, com o pessoal da Venezuela, né, com os ditadores de Cuba, com os ditadores africanos, eles não querem saber, nós vamos tirar só um pouquinho da sua liberdade. Eles vão começar com o dedo, vai para a mão, vai para o braço, vai para o corpo inteiro, porque é assim que eles operam. E, de novo, a gente tem que ficar batendo na tecla aqui da liberdade de expressão o tempo inteiro, porque não é só o Lula que quer cessear a liberdade. Hoje ele tem um escritório ali cheio de advogados petistas que compõem a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui a gente precisa continuar batendo na tecla de que, se ele é eleito, muita coisa vai acontecer, porque quando aconteceu aqui, Vitor, quando Joe Biden foi eleito, e agora nesse ano de administração, quase tudo que ele disse que ia fazer, ele está fazendo. Imigração, o enfraquecimento das forças militares americanas, as políticas de identidade de gênero. Uma das primeiras ordens executivas que Joe Biden assinou foi autorizando qualquer menino, qualquer homem biológico a competir nas escolas, em qualquer escolas,
escolas do ensino médio e universidades com meninas, né? E ele disse que ia fazer isso, só que muita gente agora fala, nossa, mas que horror, olha o caminho que Joe Biden está seguindo, democratas. Mas se você olhar tudo lá atrás, ele avisou que ele ia fazer. Então, se por acaso, né, o ex-presidiário voltar aí ao Planalto, depois não venham dizer, nossa, mas agora ele está cerceando a nossa liberdade, porque está tudo aí. Ele está falando em alto e bom tom. E a gente ter que falar de Lula de uma forma normal, isso é um absurdo. Não dá para normalizar a candidatura de um ex-presidiário que é protegido pelo Supremo Tribunal Federal. Temos que falar dele, infelizmente, mas a gente não pode normalizar e temos sempre que expor que isso é um absurdo, uma barbárie, o que o Supremo fez nesse caminho aí dessa eleição desse ano.